Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre sonhos extraterrestres. Eu trouxe esse assunto aqui porque eu acho que é um assunto que interessa muitas pessoas, principalmente as pessoas que são espirituais, que falam sobre o universo, né? Acreditam que a gente não existe aqui nesse planeta, que não existe só esse planeta, que existem outros planetas com vida. Então eu achei interessante eu trazer esse assunto para que a gente possa conversar, debater, contar minha experiência. Quem aí também já teve experiência, que de repente teve uma experiência parecida com a minha, anote aqui embaixo nos comentários. Então vamos lá. Eu acho que eu vou falar de 2 ou 3 sonhos que eu já tive, que eu considero muito legal, muito interessante. Um deles foi, eu sonhei com alguns seres que pareciam insetos, né? Sabe os insetos, sabe louva-a-Deus, aquele inseto como se fosse gafanhoto. E eu sonhei com esses insetos, só que eles eram insetos grandes e que para eles chegarem até mim, eles ficavam pequenos. Então imagina que eles eram seres grandes e eles vinham se comunicar comigo, para eles se comunicar comigo, eles ficavam menores. E eles vinham em pequenas naves, então eram pequenas naves, é como se fosse uma nave grande, ela ficasse pequena e chegasse até em mim com esses seres. E aí eles eram seres extremamente amorosos, onde eu me conectava com eles, eles vinham até mim, eu me conectava, olhava para eles, e eles eram extremamente amorosos. O que eu posso passar assim, de experiência é que eles eram muito amorosos, assim, com olhar, eu não sei nem como me explicar. E eles eram muito amorosos, bonzinhos, eles vinham até mim com as naves. Então, assim, foi uma coisa assim muito diferente que eu sonhei. E aí, quando eu acordei, veio na minha cabeça assim, insetoide, insetoide, insetoide. Eu acordei com um tal de insetoide, insetoide na minha cabeça. E aí, como tudo, eu pesquiso no Google, eu falei, nada é por acaso, por que que eu tô pensando nisso, por que eu acordei com isso, insetoides? E aí eu pesquisei no Google e coloquei insetoides. Aí eu descobri, olha para vocês verem, eu nem sabia que existia. Eu descobri que existe uma raça chamada insetoide. E essa raça é extremamente amorosa, é uma raça de insetos mesmo, com aqueles muito parecidos, iguais ao que eu vi. E estavam falando lá no Google que são extremamente amorosos, eles cuidam de uma parte do planeta, do sistema solar, que justamente faz a limpeza do planeta de energias negativas, energias ruins. Então, assim, eu achei tão interessante, porque eu falei, gente, não é do nada, realmente é um sonho lúcido, é um sonho real que aconteceu comigo, que eles vieram me visitar, porque não existe o porquê eu sonhar, nunca ter ouvido falar em insetóides. Eu sabia que existiam outras raças alienígenas, mas eu não sabia que existia os insetoides. Para mim existiam só os greys, os arcturianos, os cinzinhas, os verdes, sei lá. Não sabia que existiam os insetoides. E aí quando eu fui pesquisar, e realmente, nossa, me surpreendi. E depois vendo vídeos da Mônica Medeiros, também ela fala, já vi outros vídeos falando sobre os insetoides. Então assim, foi uma experiência maravilhosa esse sonho. Teve um outro sonho que foi algo em Marte, que é como se eu tivesse ido para Marte e eu cheguei lá e eles me explicaram tudo sobre como funcionava o planeta, como era o planeta. E aí também, quando eu acordei, eu tava assim, humanoide, humanoide. O que eles me passaram através do sonho foi que existia vida em Marte, nas partes lá da crosta de Marte, nas partes subterrâneas de Marte, e existiam humanoides lá. E que, segundo eles, já estavam em contato mais ou menos com os Estados Unidos. Tinha humanos, já existiam humanos lá vivendo como humanoides no planeta Marte. E aí depois, lendo sobre o planeta Marte, também existem livros sobre o planeta Marte, fala bastante sobre isso. Então, assim, foi muito interessante. É como se algo quisesse me dizer, olha, tem vida e ainda tem vida humanoide no planeta Marte. E o outro sonho também que foi assim incrível, foi maravilhoso, foi que eu estava numa nave. Eu não lembro muito detalhes da nave, mas eu estava nessa nave e eu lembro como eu estava sentada e algumas pessoas foram escolhidas para visitar outro planeta. E eu fui uma delas. E eu estava sentada nessa nave e aí chega alguém, eu não lembro muito do rosto das pessoas, dos seres, me deram um líquido para tomar. E era um líquido como se fosse uma coisa efervescente, sabe? Como se fosse um Eno.
E aí eles me explicaram que eu tinha que tomar aquele líquido para eu poder aguentar a pressão de ir para outro planeta. É compressão, sabe aquela coisa que nem você tá no avião e aí no avião a gente sente a compressão que a gente, né, passa mal, dependendo, né? Então era mais ou menos nesse sentido que eles estavam me explicando. Ó, você tem que tomar porque para você conseguir aguentar a compressão, a distância do planeta, para você ir visitar outro planeta. Bom, chegando lá, era um planeta muito parecido com o nosso, não tinha muita diferença, mas eu, como curiosa, comecei a fazer um monte de perguntas. E as pessoas eram parecidas com a gente, não tinha muita diferença física, né? Mas o que era diferente nesse planeta era o céu ele era lilás, não era o céu azul que nem a gente está acostumado, ou escuro, preto, né? De noite, lá não existia noite de noite, lá o céu era constante lilás. E aí tinha duas luas nesse céu. E aí eu perguntei, eu falei, nossa, é diferente, nossa, esse céu da cor de vocês é diferente. E essa pessoa me explicou, sim, aqui no nosso planeta o céu é dessa cor, nós temos duas luas. E começou a me explicar um monte de coisa, explicando que no planeta deles não tinha violência, não tinha guerra, não tinha, era como se fosse um planeta igual ao nosso, mas evoluído, um pouco mais evoluído. Não existia fome, não existia pobreza, não existia violência. Então é como se eles estivessem num nível maior do que o nosso, né? De nível moral, nível social, financeiro nesse planeta. Então, muito interessante, achei muito legal. E aí ela me mostrava os lugares, ó, tá vendo? Aqui não tem pobreza, aqui não tem violência, ó, tá vendo? Não era uma coisa, não era um país maravilhoso, mas também não sofria, as pessoas não sofriam como nós sofremos aqui em Gaia, né? Então, assim, foi muito, muito, assim, realista esse sonho, foi muito interessante essa história da nave de tomar isso, tomar aquele líquido. E depois eu assisti algum vídeo da Mônica Medeiros, no qual ela fala isso, fala algo sobre isso. Então, assim, no fundo, depois, quando você vai pesquisar, quando você vai olhar, você fala, uau, fez sentido, né? O que eu sonhei com o que ela falou, e aí depois você vê que tem livros que eu já li também, falando sobre, depois eu fiquei sabendo de realmente existir outros planetas, que o céu é uma cor diferente, que existem planetas com duas luas, com dois sols, e assim por diante. Então, é essa experiência que eu queria passar para vocês, esse meu depoimento, dessa minha vivência de sonhos. Eu já tive outros, mas aqui neste momento eu quis falar desses 3 sonhos. E vocês já tiveram? Conte aqui embaixo para mim qual foi a experiência de vocês.